O Corinthians que recebe o Juventude. Corinthians que melhorou seu futebol, mas isso ainda não gerou uma soma de resultados que permita ao Corinthians dar uma sossegada. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez o penúltimo treino nesta sexta-feira. Preparação aí para o jogo de domingo contra o Juventude na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Jogo importantíssimo, já que o Corinthians é o 15º colocado, tem 19 pontos e está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Duas equipes que estão abaixo do Corinthians têm jogos a menos, portanto, uma vitória será muito importante. O Juventude é o 13º colocado e tem 21 pontos. Tem jogos a menos também. Ambas as equipes chegam de confrontos pelos jogos de ida da Copa do Brasil. O Corinthians ficou no 0-0 com o Grêmio na Neoquímica Arena. Nesta quinta-feira, o Juventude ganhou do Fluminense por 3-2 no estádio Alfredo Jaconi. Resta saber se Jair Ventura e Ramon Dias irão poupar jogadores para este confronto, já que na próxima semana o Juventude visita o Fluminense pelo jogo da volta e o Corinthians visita o Grêmio. Bom, o Alvinegro terá que fazer modificações obrigatoriamente, tá? Perde 2 titulares para o domingo. O Romero vai cumprir suspensão e Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia para a retirada da vesícula, deve ficar por pelo menos 1 mês fora dos gramados. Provável Corinthians, time que deve enfrentar o Juventude pela 21ª rodada do Brasileirão. Hugo Souza, Fagner ou Mateuzinho, o André Ramalho, o Félix Torres, o Hugo, Ranielli, Charles, Alex Santana, Garro, Giovani, Wesley, esse o provável, lembrando o Yuri Alberto afastado de pelo menos 2 jogos, pelo pedra na vesícula, precisou passar por uma cirurgia. O Ramon Dias deu a declaração porque nessa coisa de administrar, o Corinthians está em Copa do Brasil, está em Sul-Americana e em uma situação difícil no Campeonato Brasileiro, e deu a entender que não dá muito para escolher, que tem que força máxima, obviamente, com aquela manutenção aqui e ali. É isso? O Corinthians não pode ser 100% aqui, 0,5% ali? Aí tem 2 jeitos de olhar para esse problema e também analisar uma declaração que eu considero arriscada do técnico do Corinthians nesse momento. O Corinthians não tem elenco para balancear a sua escalação e ser competitivo, digamos, com 2 equipes. Todo mundo sabe quais são os principais jogadores que o Corinthians tem. Esses jogadores precisam estar em campo para que o time, coletivamente, tenha qualquer possibilidade de ser bem sucedido contra adversários fortes, não tão fortes, até mesmo adversários inferiores do ponto de vista técnico. O Corinthians até agora na temporada não tem um time que coletivamente consegue se impor. Isso tem acontecido em trechos de partidas, mais recentemente desde que essa comissão técnica argentina assumiu o time. Então não dá para o Ramon Dias virar e falar, não, eu vou tirar 5 titulares e vou conseguir manter o nível. Meu time vai conseguir trabalhar bem, nós vamos manter alguma possibilidade de ganhar um jogo. Não, não dá para ele fazer isso. Agora, isso não necessariamente precisa ser uma decisão tomada de investir com os mesmos jogadores em todas as competições, arriscar perder algumas peças por lesão, excesso de desgaste, peças que o Corinthians não pode se dar o luxo de ficar sem por um longo período. O Yuri Alberto já foi operado da vesícula, vai perder algumas partidas, felizmente não vai ser um tempo tão grande assim, mas tem que recuperar a forma, etc. Então eu não acho que o Corinthians tem que tentar abraçar as outras competições, sendo que a prioridade no ano é impedir o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, no lugar dele, eu faria diferente. É claro, essa é uma declaração bastante estranha. Eu não sou técnico, não seria. Então, o que eu estou querendo dizer é, acho que é perigoso o treinador do Corinthians, a comissão técnica do Corinthians, tentar abraçar as outras competições, colocando basicamente o mesmo time, sendo que tem um objetivo claro em 2024, que é não ser rebaixado. O risco continua alto, o Corinthians está perigosamente próximo da zona do rebaixamento. Informações envolvendo o Corinthians no sentido de mercado, né? Tem toda essa discussão com a patrocinadora nova de um investimento para contratar. Conversas abertas com o Thales Magno, que ex-Vasco da Gama, que atuou no New York City. O Corinthians já abriu as conversas para tentar a contratação do jogador, mas ainda não chegou a um modelo de negócio.
se será empréstimo ou contratação definitiva. Thales Magno veio de uma cirurgia no joelho e por isso jogou muito pouco nessa temporada. A gente arrematar, o Corinthians gosta do nome, André? Ele tem 22 anos, foi vendido por 60 milhões de reais para o time dos Estados Unidos, que faz parte do grupo City. Aí teve problemas, se lesionou, se machucou, ficou fora, jogou pouco e aparentemente está insatisfeito, não tem uma boa relação com a comissão técnica. E aí o jogador naturalmente pensa em voltar para o seu país. Mas eu repito, ele é muito jovem, tem 22 anos, um jovem atacante, já mostrou capacidade, já mostrou potencial, já mostrou ser um jogador promissor, tanto é que foi negociado. Vamos ver se o Corinthians tem a capacidade financeira de trazê-lo. Pelo que se sabe, ele está querendo deixar o clube nos Estados Unidos. Existe uma oportunidade não só para o Corinthians, como para outras equipes aqui. Vamos ver quem sai na frente e quem consegue fechar esse negócio. Vamos falar agora do Corinthians, que o Yuri Alberto, a gente deseja uma pronta recuperação. Yuri, boa sorte aí, Yuri, na sua recuperação, mas ele vai parar por um mês, né, após a retirada da vesícula, fez uma cirurgia, é desfalque do Corinthians. Eu já vou pedir até para o Marcel e também para o Arthur, para o Tuca, o Galindo, a nossa direção, para já colocar a tela da importância do Yuri, na verdade, os números do Yuri nessa temporada. E a gente vai falar dele, se essa ausência vai ser sentida e de que maneira. Ó, ele tem, apesar de todas as críticas, tal, 37 jogos, 16 gols. Ele é o artilheiro do time na temporada. 3 assistências, 19 participações em gol, primeiro nesse quesito no time. Finalizações certas, 38, primeiro nesse quesito. Agora, ô Zé, eu até olhei pra você. Porque os números mostram um cara eficaz. O campo mostra alguém que se dedica e tal, mas a torcida pega no pé dele, até às vezes ele não pega bem na bola, enfim, teve esse lance que chamou muito a atenção. A ausência dele, esses números também eles refletem mais do que é o Yuri ou do que é o Corinthians nesse momento? Acho que mais do que é o Corinthians. Boa. Mais do que é o Corinthians. Eu já falei aqui e volto a falar, o problema do Yuri, na minha concepção, na minha visão, é a questão técnica de trabalho de base. De controle de bola, de segurar, aprender a fazer a parede, de condução de bola. Isso não sou eu, é só você olhar o jogo, quem assiste os jogos sabe do que eu estou falando. Então, assim, acho que ele tem números importantes, mas agora o Ramon tem que se virar com o que tem. Vai ter que se virar com o que tem. Dá um pouquinho mais, talvez uma sequência para o Pedro Raul, que até agora não justificou, não conseguiu jogar. A gente não sabe se vai colocar o Romero lá como um falso centroavante, tem Pedro Henrique pelo lado, o Wesley, quer dizer, é uma situação bem complicada. Aí entra o lado o torcedor falou que o problema era a Leila, e aí a questão do presidente de entender que precisa de um centroavante. Eu falei aqui antes do Yuri se machucar, eu já tinha falado que precisa de um centroavante com peso maior, um cara que coloque a camisa e que resolva os problemas do Corinthians. Às vezes, o time do Corinthians é o seguinte, ele vai produzir uma chance ou uma chance e meia, Porque tem isso aí, 1,0. Entendeu? Você tem que ter um jogador que resolva, que nessa única chance possa fazer o gol e dar um pouco mais de tranquilidade para o Corinthians. Além de outras coisas, mas eu acho que o Corinthians precisa de um centroavante mais completo, vamos dizer assim. E o Ramon agora tem que se virar com o que tem. Ô João, qual o tamanho da ausência do Yuri agora? Eu acho que o Corinthians perde, sim, com a ausência do Yuri, pelo fato do Pedro Raul não ter correspondido, é o que o Zé disse, assim. Porque até agora, por mais que o Yuri não viva a melhor fase, o Pedro Raul não consegue nem competir com ele. Ele é um reserva do Yuri Alberto. Enquanto o Yuri Alberto estiver disponível, ele é o titular do Corinthians, enquanto o reforço milionário, o Pedro Raul, ainda não conseguiu corresponder. Portanto, precisa sim de reforços. Não é porque você já tem o Pedro Raul ou o Yuri Alberto que você não precisa de reforços ali. Eu estou 100% de acordo com o Zé. É capaz até do Ramon tentar uma alternativa ali com o menino Giovani, que atua mais pelo lado, às vezes e tal, mas está aproveitando as oportunidades, Contra o Vitória ele entrou ao longo do jogo, fez o gol da vitória, contra o Grêmio teve o gol que acabou sendo anulado por uma margenzinha pequena ali de impedimento. Agora o Ramon vai ter que quebrar a cabeça. Enquanto não chega um reforço, é Pedro Raul, é Romero improvisado, que não tem funcionado muito bem. O Romero voltou a ter bons jogos jogando pela lateral.
Ele não é 9, né? Ele pode ali fazer a função, mas não é a dele. Assim como não era do Roger Guedes, etc. Então, hoje eu vejo o Yuri Alberto como um desfalque grande, porque o Corinthians tem um elenco desnivelado. Só que se a gente for falar da qualidade do Yuri Alberto, o que ele está entregando hoje também, assim, os números são bons. A gente viu na tela aí, 16 gols, ele pode igualar a temporada com mais gols dele, mas ele poderia ter 30, se ele aproveitasse a grande maioria de oportunidades que ele tem. Tem até um vídeo circulando nas redes, não sei se vocês viram, que o Rodrigo Garro, é um cara que é pifador, e ele tem poucas assistências ainda pelo Corinthians. 5, se eu não me engano. E a quantidade de vezes que ele deixa o Yuri na cara do gol e o Yuri acaba pecando com fundamentos básicos, são muitos lances. Então, assim, esse momento estima as melhoras para o Yuri e que ele consiga, na volta, readaptar o jogo dele, porque o Corinthians precisa. Às vezes é o básico. É o que o Zé falou, às vezes é o básico. Ô, Bubu, você colocaria quem? Seu Dom Bubu. Você vai escalar agora o centroavante do Corinthians. Não, Pedro Raul, né? Gastaram uma bala no cara. Não tem o que fazer. Se foi um erro lá contratar, é outro papo. Se gastaram muito dinheiro, mas o cara tá lá, é à disposição. Poderia tentar fazer outra Coronado, por exemplo. Outro cara que custou uma bala, não joga, não é a mesma função. Não dá pra colocar o Coronado de 9. Ah, não sei. Não botar de centroavante. Empurra outro cara pra frente ali. Mas você pode o mudar. Mbappé da Fiel pra circular. Não precisa ter centroavante. Ele fala toda hora. Não, tem muitos times grandes, fabulosos da história que não tinham centroavante camisa 9 mesmo. Você não precisa jogar necessariamente Sim. com isso, né? Então, você pode pensar, eu ofereço a solução. Se é para colocar um centroavante, o cara que está contratado é o Pedro Raul. Mas você pode buscar, por exemplo, um esquema que jogue Coronado e Garro juntos e põe lá uma garotada ali para correr, para lutar. Romero. É que agora o setor do meio de campo parece que finalmente ele está encontrando ali algo que consiga fazer com que o Garro fique mais solto, com os volantes na contenção. Eu não acho que ele vai querer mudar o meio de campo para resolver o ataque, entendeu? Então eu acho que é Pedro Raul mesmo. Vai ser muito difícil ele querer fazer essa alteração. Eu queria aproveitar esse momento do Corinthians para mandar um grande abraço para o seu Antônio João Batistella, de São Bernardo do Campo, apelidado de alemão. É um grande corintiano. Um beijo para ele. Tudo de bom para ele e para o filhão dele aqui. Antônio uma João. mensagem bacana. Um abraço. Valeu, alemão. Bubu. Tamo junto. Nath, quem que você colocaria? Então, assim, tem algumas questões, né, que precisam ser pensadas aí. O Corinthians com o Giovani ganha se você tira a bola ali, você recupera a bola, você ganha em velocidade, porque ele é um menino que apoia muito no meio de campo, joga ali pelo lado direito. O Wesley, apesar de ter caído de produção, ele é um cara que pode ser muito agudo pelo lado esquerdo. E o Romero já tentou jogar de centralizado, ele falou do desconforto de jogar por ali. Acho que dá para pensar em alternativas. Eu não sei se o Pedro Raul vai ser a melhor alternativa agora. Dá para pensar em outras condições, dá para pensar em mexer no esquema tático, deixar os garotos na velocidade, tentar entregar a bola ao Juventude mesmo jogando em casa, porque o Juventude vai encontrar dificuldade, vai bater no meio de campo do Corinthians, o Corinthians vai ter a oportunidade de acelerar. Podem ser algumas alternativas. Acho que se ele tiver a opção de, não, eu quero um cara de referência, o Pedro Raul, na minha opinião, ele entrega mais no pivô do que o Yuri Alberto. A bola não vai bater na canela e vai voltar. Pode ser uma opção para você explorar a velocidade do Romero e do Wesley. E até para segurar para o time descansar um pouco. Exato. Você avançar. Acho que ele pode ser esse cara para segurar um pouco mais. Agora, se a alternativa do Dom Ramon for uma outra ideia de jogo, não for explorando um pivô, aí ele pode jogar os caras de velocidade pelo lado e explorar o Garro ali mais solto como está jogando. Tem algumas alternativas. Acho que hoje ele tem já mais confiança na molecada para explorar algumas questões ali também de meio de campo. O Giovani foi bem também, né? O Giovani foi bem, fez até... O gol foi anulado, mas a definição dele é boa, hein, meu? É que precisa ver como o Corinthians vai enfrentar os seus adversários, porque cada adversário tem uma característica. O Corinthians só tem uma. Entendeu? O Corinthians e ele tem só alterado, uma. né? De linha de três, coloca Entendeu? 4. Então, esse é o problema, né? Agora vai ter que mudar bastante. E é muito louco como o Giovani conseguiu espaço após todo o embrólio com o Mosquito. Ele estava com o pé para fora do clube, porque ele não estava tendo oportunidades. E agora com o Ramon resgatou o Giovani. Né? Com o Antônio ele não tinha oportunidade.
E Rian pela também. saída conturbada do Mosquito, apareceu uma oportunidade pro menino e é muito legal ver isso acontecer, né? Porque O Rian também, né? o Rian é outro. E aí quem perdeu a oportunidade com o Ramon é o Bidon, né? Para a entrada do Rian. O Zé gosta de citar aqui que é a questão das oportunidades que surgem na vida. Quando o Palmeiras ganha do Corinthians, aí é aquela 93, 94, né? Muda tudo praticamente. E aí não era uma questão até de as posições ficaram vagas. E aí o menino tem que ir lá. Hoje nós estamos falando do Pedro Raul, mas a gente está falando ali, ó. Só nessa lista aqui, ó, tem 3 meninos. Rayan. Então, é um pensamento que você fica assim, Zé. O Pedro Henrique é velho, né? Estamos falando aqui, é verdade, já está mais velho. Mas vamos lá, Wesley e Giovani. Você ficaria com aquela, cara, se chegar a minha hora, eu vou pegar e vou jogar. Eu tenho que jogar para ser titular. Então, Edu, eu não... Assim, na minha geração, na forma como nós pensávamos e as necessidades que a gente passava, uma oportunidade como essa... Era da vida. Entrava com a faixa do Rambo, assim, aquela faca de sobrevivência, arco e flecha, com tudo. Entendeu? Hoje, eu não posso dizer dos meninos do Corinthians. Claro. Eu não os conheço como pessoa, caráter, eu não... Mas assim, já recebem um salário bom, já tem uma forma... Já chegam no profissional já com contratos muitas vezes de 3, 4 anos. Então é uma forma diferente de pensar. Na época a gente não tinha TikTok, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha nada. A gente tinha bola para comer, para dormir, para pegar... Era bola, profissão. Né? Então isso tudo divide um pouquinho o foco. Eu acho que eles deveriam pensar. Eles deveriam pensar, olha, é minha chance, é minha oportunidade, eu posso aproveitar isso daí, porque mandar um beijo pro meu amigo Horizon, Silva Júnior. Isso, grande Horizon. Beijão, Horizon, Furaca, Silva Júnior, Furacão. Abraço pro Furaca. Que sempre falava assim, Zé, eu tenho que trabalhar porque eu sei que sempre tem gente me observando. E esses meninos têm que pensar dessa forma também. É verdade. Tem que aproveitar a oportunidade. O cavalo não passa arriado 3 vezes na porta, As pessoas viviam antes sem TikTok. Eu não consigo entender isso. Você que é um influencer, como é que era antes a sua vida? Não, eu não tinha vida, né? Não. Hoje eu sou influenciador, sou TikToker, né? Mas imagino como é que as pessoas viviam antes, na época do Zé ali e tal. Na minha época, Na época do Zé. Algumas irão dizer para você o seguinte, vivia bem melhor porque não tinha essa... E outras irão dizer, não, eu prefiro esse tempo, né? TikTok, dança. Faz uma dancinha do TikTok. Não, eu vou fazer propaganda do meu TikTok.